Graça e paz, amado de Deus, vinde univos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Jeremias 50, verso 5. Que boa oportunidade Deus está nos concedendo nesse domingo de Páscoa. Isso mesmo, 12 de abril do ano 2020. Chocolate? Sim. Mas nem tanto, vá devagar, mas desfrute o dia, porque é um dia de libertação, de livramento e com certeza bênção de Deus. Aproveitando neste ensejo do domingo, em que nós estamos nesse compartilhamento da Escola Bíblica Dominical online. Isso mesmo, uma manhã de excelência, de ministração, de educação, de ensino e de um nível de aprendizado realmente vindo dos céus. A oportunidade que nos é dada, nós iremos garantir um mover de Deus para o seu crescimento. Falando de crescimento, toda essa temática de nós estarmos estudando a jornada do povo no deserto para atingir Mara, a quarta estação, até chegar a Canaã, vai exigir uma estatura espiritual, evidentemente uma musculatura daquela que realmente vai suportar os 40 anos. Não estou dizendo que você vai passar a jornada da sua vida nos 40 anos, mas todos nós temos uma travessia. A nossa vida é uma travessia e você vai ter que atravessar com Jesus para chegar do outro lado. Em nome de Jesus, quero dar andamento a esse ensino, a essa ministração. Quero fazer brevemente uma recapitulação, mas antes mesmo, nesse prenúncio de recapitular, eu quero destacar algo muito abençoador dentro da visão temática que nós estamos estudando. Nível de comprometimento revela grau de espiritualidade. Essa visão veio a partir do momento que quando Paulo ministrou a igreja de Éfeso, ali no capítulo 4, no verso 13, ele diz que nós devemos buscar a estatura de varão perfeito, isso é um aperfeiçoamento. Então, todo mover da nossa vida, essa travessia na terra, esse momento de peregrinação, como um ser espiritual, vivendo um momento aqui na terra, e diante disso eu quero contribuir, eu quero ser um cooperador no seu crescimento espiritual. Eu também estou crescendo, eu só não quero ficar no rodapé, só não quero ficar no chão, eu quero me levantar, eu quero que Deus olhe para mim e veja, você está crescendo, como também Deus está querendo que você cresça. Crescer, estamos falando de dimensão, de tamanho, de extensão. Então, o varão perfeito é um tamanho perfeito, é do tamanho do varão que é Jesus. Mas deixa eu falar algo muito interessante para você, dentro dessa tônica de Efésios capítulo 4, verso 13, que destaca o termo varão perfeito, e a nossa temática, desde a semana passada, foi em cima desse vocabulário que está impressionando todos nós. Tem uma palavra no capítulo 11, Salomão disse isso lá em Provérbios capítulo 11, no verso 1. Ele disse o seguinte, olha, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, o que isso tem a ver? Nosso propósito, meu amado estudante da Escola Bíblica Dominical, se você quer crescer, saiba que para aferir, medir, dar um valor, é preciso dimensioná-lo. Então você tem valor para Deus. E o inimigo sabe desse valor. E por saber desse valor, ele quer que você seja um nanico espiritual, que você não cresça. Mas Deus quer que você cresça. Prova disso, na concepção e na conceição natural, você é como um gameta, um micro-organismo, que vai se movimentando pela vida uterina daquela que vai gerar você, até você se tornar um embrião, um feto, um bebê, e daqui a pouco você tem que vir ao mundo e vai ter que crescer. Assim é a lei da natureza, assim é a lei aplicada para todos aqueles que querem realmente ter o seu valor. Tem que crescer fisicamente, tem que crescer moralmente, tem que crescer emocionalmente, tem que crescer profissionalmente, tem que crescer escolarmente, tem que crescer espiritualmente. Eu quero contribuir nesse nível de aprendizado. Interessante que nós estamos observando que o nível de comprometimento, ou seja, a sua entrega, o seu empenho, a sua dedicação, vai revelar essa desenvoltura, o grau de espiritualidade.
No outro destaque muito importante neste ensino, e aqui está o quadro que eu quero apresentar para você, mas fique certo de uma coisa, que nós vamos fazer uma recapitulação, porém, ainda nesse prenúncio, agora partindo para um momento de entender esse quadro. Então, eu quero destacar na palavra de Deus, em Mateus capítulo 16, isso mesmo, Mateus capítulo 16, há 2 versos, mas eu quero chamar a atenção mais para o verso 24. Porém, eu preciso fazer uma inferência do verso 23, onde há uma experiência de Jesus com o seu discípulo, que depois se tornou um grande amigo íntimo de Jesus, chamado Pedro. Nesta conversa da confissão de Pedro, há um destaque que Jesus faz uma exortação, repreende ele. É uma certa rigidez, mas para garantir o crescimento de Pedro. Verso 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço? Não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são do homem. O que Jesus está dizendo, que existem coisas que são de Deus, existem coisas que são do homem. Pedro queria interromper a desenvoltura, os estágios de Jesus por toda a jornada até chegar no jardim de Arimateia. Mas no verso 24, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é um crescimento. Seguir a Jesus exige renúncia, abdicação. Quando nós queremos crescer, evidentemente, profissionalmente, você tem que dar o seu melhor. Usar sua capacidade, sua competência para haver reconhecimento, haver o crescimento numa empresa, haver o crescimento profissional, é preciso, evidentemente, valorizar a si mesmo e ter a honra e o mérito e o reconhecimento que você merece, uma posição, uma altura elevada dentro da organização. Isto estou dizendo no nível profissional. Também com essa associação devemos crescer espiritualmente. Isso mesmo. É o que nós estamos desenvolvendo a partir de Jesus. Jesus é o nosso referencial. É Ele que é o varão perfeito. Então, se olharmos para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé, seguir as suas pegadas, Ele disse: aquele que quiser vir após mim. Então, se eu quiser seguir a Jesus, eu devo abrir mão de muitas coisas. Quando a gente quer conquistar algo, há muito esforço, há muito empenho. A gente abre mão de muitas coisas. Eu quero passar no concurso, eu tenho que estudar muito. Eu vou deixar um pouquinho a minha recreação, um pouquinho de divertimento e vou me dedicar ao estudo. Então, esse empenho, esse esforço, essa dedicação leva nós galgarmos uma posição, no caso, passar no concurso. Para você passar no concurso espiritual, ter essa trajetória de vida com Jesus, você precisa abrir mão de algumas coisas. E uma das principais é você não viver mais como você quer. Mas seguir os passos de Jesus é segui-lo, porque ele disse: eu sou o caminho, ou seja, a única maneira de, nessa trajetória, ser um conquistador é caminhar na trajetória de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade. Não há engano em Jesus. O que ele diz e o que nós queremos compartilhar através da sua palavra é a verdade. E a vida faz parte da nossa vida e envolve processos. Bebê, infanto, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, ancião. São momentos que passamos, são fases da nossa vida que vai revelar o tamanho que nós nos encontramos de amadurecimento. Então eu quero fazer uma recapitulação, sabendo que Jesus disse para nós, em nome de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós queremos aprender aqui, amados, fazer uma recapitulação. Preste bem atenção. Na semana passada, no domingo passado, nós vimos que o nosso destino é Canaã, a Nova Jerusalém, a morada
celestial. Isso está em Apocalipse capítulo 21. E nós também aprendemos Jerusalém, Getsemane, Gólgota, Jardim de Arimateia, que foram os lugares que Jesus passou. E ele teve que negar a si mesmo para poder vencer esses estágios, esses lugares. Então, se ele é o caminho, ele passou por caminho, ele percorreu trajetos, ele andou por lugares. Então, nas pegadas de Jesus, nós devemos imitá-lo. Então, se eu quero ir para a Canaã, a Nova Jerusalém, a cidade celestial, eu tenho que caminhar, passar pelos lugares dele, porque passando pelo lugar que Jesus passou, né? O Getsemane, o Gólgota e o Jardim da Arimateia, o que vai acontecer, amado de Deus? Eu vou para Canaã celestial. Mas antes dele passar por estes lugares de Jerusalém, ele atravessou a sua travessia, a sua jornada foi na Galiléia. Galiléia é o lugar do seu ministério, onde ele atuou com a sua vida. Mas ele nasceu em Belém e a sua infância em Nazaré. Isso você sabe que nós ministramos no domingo. Agora nós queremos relacionar esses estágios de lugares por onde Jesus passou, e Jesus esteve no Canaã celestial. Ele desceu dos céus e foi assunto aqui na terra. E ele retorna para os céus, porque ali é o seu lugar junto conosco. Colossenses diz isso, que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 1, 2, 3, vai dizer que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, não são de baixo. Então olhamos para o alto. Então alto, nós temos uma estatura. Então nós classificamos N1, N2, N3 e N4. N4, esse N significa nível, 4 significa o patamar, a escala numérica, o tamanho, que é onde? Nos céus. A vida eterna. Então nós queremos agora associar de que modo nessa estatura N1, N2, N3 vai dizer para nós quais são os comprometimentos que nós temos aqui enquanto vivermos na terra, e em relação a isso revela, me permita, grau de espiritualidade. Vendo esse quadro, eu falei assim, mas que tantas informações. Nós vamos ponto por ponto, etapa por etapa, item por item, para que você esteja a par. N1 mais N2 mais N3 declara, informa uma altura. Nós começamos como nível de filhinhos. Está lembrado do domingo passado? Que são águas que dão nos pés, e nós somos o homem natural. Por quê? Você entra na jornada com seus pés. Nível de jovem, águas nos joelhos, homem sobrenatural. Lembram que os jovens, ao atravessar aquele mar, revelaram uma grande aventura? É o N2. E o N3, nível de pai, é o nível de maturidade, responsabilidade, águas que dão na cintura, o eixo, o equilíbrio. Está lembrado disso? Que vai revelar qual é o grau de espiritualidade. Homem espiritual. Então, se eu começo como pequenino, como filhinhos, passo pela estatura de jovem e chego na estatura de pai, esse é o nível de comprometimento. N1, N2, N3, que vai revelar o grau de espiritualidade. Águas que estão na cintura aponta para o homem espiritual. Equilíbrio, domínio próprio, o seu eixo bem centrado, bem seguro, bem firmado. E aí, águas nos joelhos, são jovens, que gosta de ralar os joelhos, o esforço, energia, tudo a gente já aprendeu. E águas nos pés, dá para brincar. Quem é que não gosta de brincar com água nos pés? Isso tudo é muito natural. Então, qual é a estatura? Eu saio do homem natural, atinjo o sobrenatural e consigo ser um homem espiritual para com essa estatura N1, N2, N3, vai nos levar aonde? No comprometimento de pai. Se eu passar por esse estágio, eu terei um nível eterno. Eu serei cidadão celestial. Nas águas que passam pelos pés, pelos joelhos, pela cintura e são profundas, olha bem, vai levar o quê? A ser um homem celestial. Vejam as setinhas, tudo para cima, crescimento. Nós não temos que ir para baixo, nós temos que subir, crescer. E aí, esse enquadramento que estamos aqui,
daqui para lá, o que é que eu separei? Arrebatamento. Quando isto vai acontecer? Quando eu for arrebatado. Quando eu for para os céus. Quando eu for para os céus, arrebatado, quer com o retorno da vida de Jesus, ou quando eu partir, o Senhor me convocar. Então eu viverei, nós viveremos um arrebatamento. Então, esse tamanho de homem celestial, de águas profundas, que não dá nem para nadar, o que é que significa? O arrebatamento. E para a eternidade. Evidentemente que isso vai acontecer quando saímos desse nível terreno. N1, N2, N3, espiritualidade sobrenatural e natural é aqui na Terra. Todas essas etapas, essas fases da nossa vida, revela o grau de espiritualidade e define o crescimento que nós estamos atingindo. Como é que eu cresço com isso? Com a palavra, com a oração, com comunhão, com ministério, com serviço, com obediência, com fidelidade, com lealdade, com uma vida realmente de parceria com Jesus. Por isso que ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então nós queremos seguir as pegadas de Jesus. Porém, amado, agora algo muito importante que vai entrar um novo assunto aqui para você, que é o trono de Deus. Onde está o trono de Deus? Ah, amado, no céu dos céus. Para lá nós vamos quando formos arrebatados, nos tornarmos homens celestiais. E para se tornar um cidadão celestial, para chegar a esse trono de Deus, eu tenho que passar pelas etapas de N1, N2, N3. Mas na relação, veja a setinha aqui em azul, o N1, átrios, bacia e altar. O N2, o homem sobrenatural, santo lugar, altar do incenso, mesa dos pães e candelabro. O N3, homem espiritual, santo dos santos, santíssimo lugar, arca da aliança. Está registrado em Êxodo 25, do capítulo 25 ao capítulo 30, nós vamos encontrar a narrativa que vai apontar, indicar, dar significativo para a estatura de varão perfeito. Como assim, pastor? Estatura, o senhor está falando de o tabernáculo? Sim, aqui são os elementos ornatos, os instrumentos, utensílios, os aparatos, para dar o embelezamento ao santuário. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, revelou a Moisés, no capítulo 25, capítulo 30, como deveria montar o tabernáculo, ou seja, onde Deus se faz presente, a casa de Deus aqui na terra. A igreja é a casa de Deus aqui na terra. Mas para que eu tenha um tamanho de varão perfeito, tamanho de Jesus, passar do N1, homem natural, para o N2, homem sobrenatural, para chegar a ser um homem espiritual, eu estou apontando aqui que essa relação, essa associação tem tudo a ver com o tabernáculo. E nós vamos compartilhar daqui a pouquinho, no segmento, na parte 2, qual a relação, qual a associação de N1, N2, N3, homem espiritual, homem sobrenatural, homem natural, com o tabernáculo. Mais uma revelação. Presta atenção, porque no capítulo 9 de Hebreus, no verso 23 e 24, lembram na semana passada que nós falamos sobre figuras dos céus que se estabeleceram, que foram evidenciadas, se materializaram aqui na terra. Certamente Deus vai continuar falando conosco e daqui a pouquinho, na segunda etapa, no segundo tempo da escola bíblica dominical, nós vamos entender que a caminhada, a jornada no deserto com o tabernáculo aponta, tem uma simbologia com grande significado para o meu tamanho espiritual. Até daqui a pouco, com a segunda parte, e Deus vai fazer a gente crescer. O Senhor é contigo. Amém, eleito de Deus? De volta à aula, ao ensino da escola bíblica dominical, e no gancho da primeira parte para esta segunda parte, nós falávamos sobre o capítulo 9 de Hebreus, no verso 23 e 24, que fala de algo muito especial, de figuras
dos céus, de símbolos celestiais, eternos, que se materializaram, que se tornaram tangíveis, visíveis aos nossos olhos. Isso aconteceu quando Deus deu a forma do tabernáculo. Deus deu um projeto para que ele ficasse bem pertinho, juntinho do seu povo, o tabernáculo. O que isso tem a ver com a estatura de varão perfeito? Nós vimos, tanto no domingo passado, da primeira parte deste domingo, do dia 12, dia da Páscoa, nós vimos o seguinte, que N1, N2, N3, que apontam os estágios que revela uma estatura, associa-se com todos esses termos que já são considerados uma lição dada, aprendida. Veja bem, eu quero chamar a atenção numa observação aqui muito importante. Nós queremos sempre a zona do conforto. Nós queremos sempre a comodidade. Nós não queremos enfrentar desafios, obstáculos, dificuldades, adversidade. Quem quer crescer tem que enfrentar realidades desafiadoras. O nosso propósito para encontrar essa dimensão, aquilo que é prazeroso para Deus, um tamanho ideal de varão perfeito, é que o Senhor está interessado que a gente cresça espiritualmente. Mas para crescer espiritualmente, nós temos que deixar de ser crianças e começar a amadurecer e se tornando adultos. Porque o adulto sabe como enfrentar a realidade da vida. Então, visto isso, nessa associação de nível de comprometimento revela grau de espiritualidade, nós ficamos para mostrar também esse tamanho aqui. Que tamanho é esse? É a caminhada na jornada no deserto. Nessa caminhada, amado de Deus, nós vamos nos deparar com Êxodo 25 a 30, que fala de 3 compartimentos, também 3 espaços, 3 dimensões que envolviam o tabernáculo. O tamanho do tabernáculo era do tamanho que tinha o átrio, ou os átrios, o santo lugar e o santo do santo, conhecido também como o santíssimo lugar. Esses 3 lugares, esses 3 espaços somados dá uma dimensão. E essa dimensão aponta para o tamanho do tabernáculo. E dentro do tabernáculo existia uma tenda, e dentro dessa tenda existiam 2 compartimentos. E é exatamente isso que nós queremos compartilhar com você, que é um tamanho, uma dimensão, um valor desafiador. Nós queremos ficar dentro da barriguinha da mamãe, mas você precisa vir ao mundo. Nós queremos ficar na nossa infância, mas você precisa crescer e enfrentar a adolescência. Nós queremos ficar só na adolescência, rindo à toa, mas precisamos encarar a juventude, e da juventude não ficar só, sabe, na energia e na aventura. Temos que crescer, chegar à idade adulta, e na idade adulta tomar decisões responsáveis. Crescimento espiritual para o nível de comprometimento, grau de espiritualidade, vai exigir de você de saltar, pular, voar, e vai revelar a sua espiritualidade. Então, revelação de espiritualidade também está na dimensão desse espaço que era separado, reservado para se apresentar os sacrifícios, e dos sacrifícios ter cada vez mais, ao se adentrar no primeiro, no segundo véu, rasgado o véu, Jesus rasgou o véu, garantiu total liberdade do Espírito de chegarmos à presença do Pai, e aí nós vamos nos tornar gigantes espirituais. Então, átrios,
E daqui a pouco nós vamos ver nos vídeos, bacia e altar, o que significa. Santo lugar, nós temos o altar do incenso, mesa dos pães e o candelabro. Santo dos santos, o santíssimo lugar, a arca da aliança. Qual é a associação disso com homem natural? São os primeiros passos no altar do sacrifício. Tem a bacia que tem água. Isso é tudo muito natural. Mas para que eu possa me tornar um homem sobrenatural, crescendo espiritualmente, olha, aumentando o nível para revelar o grau de espiritualidade e compromisso com Deus, eu tenho que ir para o santo lugar. Santo lugar é aquele compartimento onde eu entro e eu vou dar de frente com o quê? Com o altar do incenso, mesa dos pães e o candelabro. Isso significa, sabe, mais entrega, mais compromisso, mais envolvimento. Deus quer que você não fique apenas no pátio, lá fora do templo. Deus quer que você adentre ao templo, conheça que é uma vida de comunhão, de santidade, intensificar sua vida espiritual, seu crescimento, indo para observar o que significa esses três elementos. E à medida que eu vou avançando, crescendo na minha caminhada, Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, eu vou encontrar a arca, meu irmão. Estudante de EBD, você, meu irmão, arca do Senhor tem um propósito, um sentido que todos nós podemos dizer, em síntese, que é a glória, a manifestação da presença, assim, sabe, reluzente do Senhor na nossa vida. Quer ter uma experiência reluzente do brilho, de tornar a intensidade luminosa da glória do Senhor, você tem que ir para a arca. Qual é a associação? E nós vamos ver daqui a pouquinho, através das figuras dos vídeos, porque as figuras apontam, indicam, através de uma simbologia, os significados. Se nós queremos a estatura de varão perfeito, que é Jesus, nós precisamos sair do nível 1, sair do homem natural, sair do altar e da bacia, para encontrar o trono de Deus, passar pelo tabernáculo eterno, que estão interligados. Arrebatamento, trono de Deus. Nível eterno, águas profundas, homem celestial, tabernáculo eterno. Esse nível é lá no céu. Desse nível 3 para o 1 é aqui na terra. Se você quer entrar nos céus, você tem que crescer e revelar que na sua caminhada, quando você chega no Santo dos Santos, é que você já fez a sua travessia do pátio, dos átrios, e foi lá para o outro compartimento, onde tem os segredos. E esses segredos nós vamos compartilhar agora através das figuras que revelam, que tem um sentido enorme sobre a nossa vida com Deus, a nossa travessia, a nossa caminhada. Eu quero crescer e quero levar você a compreender, através dessas associações de figuras e estágios e estações, lugares, com os níveis, qual é o grau de espiritualidade. Vamos aprender daqui a pouquinho, nós vamos ver as figuras e Deus vai falar conosco, porque a estatura que nós queremos é a estatura de Jesus, de varão perfeito. Vamos lá, as figuras, Deus vai falar conosco. Amado de Deus, dando continuidade à escola bíblica dominical desta manhã, o que é preciso saber e o que realmente faz fazer com que a gente tenha um entendimento do nível de comprometimento e grau de espiritualidade. É só olhar para Jesus. Jesus é o tamanho ideal, é o tamanho perfeito, que vence a natureza, o sobrenatural, acima do espiritual, e se tornou o homem de Deus, o Filho de Deus, o verdadeiro cidadão celestial. Sua identidade é divina. E Jesus foi assunto aqui na terra. Ele revelou o tamanho de Deus no nível moral e espiritual. É claro que ele precisava ter um tamanho físico,
mas a sua estatura espiritual é de varão perfeito. Que tamanho eu preciso ter? O tamanho de Jesus. Interessante que Jesus, no Novo Testamento, é identificado como Emanuel, Deus conosco. Deus está com você e comigo. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Então, essa dimensão de quem é maior em nós, Jesus, vai exigir que eu cresça, desenvolva diante dos desafios da vida, até alcançar uma estatura para vencer os gigantes da nossa vida. Se no Novo Testamento, Emanuel, Deus conosco, Emanuel, Manu, no hebraico, é o maná, a palavra é pão. E El, de Emanuel, é Deus. Então, é o alimento, é o pão. É o Deus conosco, a mesa que não pode faltar o pão. Qual é a questão, então, para ligar, conectar esse entendimento de nível de comprometimento? Revela o grau de espiritualidade. O nosso grau de espiritualidade é do tamanho do varão perfeito, que é Jesus. Agora, o nosso nível de comprometimento é de acordo com a nossa travessia, com o nosso empenho. São os estágios da vida. É à medida que eu vou crescendo de bebê até chegar a ancião, a uma estatura de maturidade. Já no Velho Testamento, aqui nós estamos estampando nessa figura o tabernáculo, que foi Deus que mandou construir esse tabernáculo. Daí, explicamos que na caminhada, conforme Êxodo 25 a 30, onde Deus ensina, onde Deus dá o projeto, o formato, o tamanho, a dimensão que deveria ser o tabernáculo. Então, essa figura está associada a esses 3 lugares, esses 3 estágios, esses 3 espaços. O que significa tabernáculo? Significa o mesmo, numa linguagem bem simples, Emanuel, Deus conosco, isso mesmo. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, é para que a presença dele estivesse no meio do seu povo. E o tabernáculo ficava bem no meio das 12 tribos, bem no centro. Deus quer ser o centro da sua vida. Você estudando EBD, criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, Deus quer estar no meio do clã, no meio da família, quer ser o centro, para ele se revelar. Então, tabernáculo é a presença de Deus. Jesus é a presença de Deus na terra, na minha vida. Então, quando Deus, através de Jesus, e o Espírito Santo que foi me enviado, vai me levar a me empenhar, a me dedicar, a me envolver com a sua palavra, com a comunhão, com o Espírito Santo, com a oração, com a devoção, enfim, com os cânticos espirituais, com o exercício do ministério, com o trabalho da igreja, com tudo isso, com discipulado, com evangelismo, com todos esses ingredientes, com todos esses estágios, com toda essa capacidade de entrega da nossa vida, vai dar a robustez necessária, a capacidade de crescer, e Deus vai se tabernacular, porque no Novo Testamento ele é Jesus Emanuel. No Velho Testamento ele se tabernaculou, ele se tornou presente. Então, quando Deus se tornou presente através do tabernáculo, estava indicando por simbologia, mediante os átrios, santo lugar e santíssimo lugar, na caminhada, travessia, 40 anos, 42 estações, nós estamos em Mara. Por que eu devo aprender isso? Porque se eu quero que a água, Mara, se amarga se torne doce, eu tenho que compreender que eu devo crescer, enfrentar realidades tristes, de sofrimento, de amargura, de tristeza, de dor, de agonia. Ah, se eu sair do natural, para o sobrenatural, para o espiritual, eu serei um cidadão celestial. Mas na terra eu tenho o meu comprometimento, N1, N2 e N3. Então, essa figura do tabernáculo exemplifica exatamente a presença de Deus. Então, se Deus estiver presente na minha vida, eu terei uma estatura de Jesus. Mas à medida que eu deixo Deus atuar em mim, passar pelos meus pés, passar pelos meus joelhos, passar pela minha cintura, passar pelo meu pescoço e sobrepor a minha cabeça, está acima de mim, não tenha dúvida, eu irei para os céus.
Mas se eu quiser Deus apenas nos meus joelhos, na minha cintura, nos meus pés, meu crescimento terá, evidentemente, dificuldade de a gente romper e crescer. Então, amados de Deus, vamos para a figura seguinte. E a gente vai ver aqui, né, uma orientação da dimensão de cima do tabernáculo. Nós vamos ver que nós temos 2 grandes compartimentos, um mais no fundo e um aqui. Terceira figura. Aqui nós vamos ver, mediante Êxodo 25:1, que nós temos aqui o primeiro ornato, o primeiro instrumento de contato, eram os sacerdotes levitas que faziam esse serviço, que nós daqui a pouco vamos explicar. Depois vinha a bacia, e aqui vem o primeiro véu. Eu tenho que passar por esse primeiro véu para chegar lá no fundo, bem lá no oculto, bem lá no escondido, bem lá no quartinho, é onde Deus se revela. E quando Deus nos se revela e mostra o tamanho dele, a gente cresce próximo e atingindo o tamanho espiritual desejado. Próxima figura. Agora nós vamos explicar aqui, presta atenção. Aqui uma vista de cima da entrada do tabernáculo. Aqui está, evidentemente, o altar onde é feito o holocausto. E aqui vem a tenda, onde tem 2 compartimentos. Então nós vamos ver, numa orientação assim gráfica, de exposição, nós temos o átrio externo, que é exatamente o átrio, onde está o quê? O altar. Aqui no altar que é feito o sacrifício, e a bacia. Eu estou aprendendo sobre tabernáculo? Não. Eu estou querendo relacionar as figuras do Velho Testamento com a nossa vida, com o nosso crescimento. Depois da bacia, nós vamos ter aqui o primeiro véu. O primeiro véu, à minha direita, mas à sua esquerda da entrada, nós temos o candelabro. Temos a mesa dos pães. Nós temos aqui o santo lugar. E por adentrar-se ao santíssimo lugar, o altar do incenso. E aí vem o segundo véu, onde está a arca, o propiciatório, aquilo que é propício. Nós vamos verificar que nos átrios, a bacia e o altar, nós vamos verificar que no segundo véu, aliás, ao véu primeiro, nós temos o candelabro, mesa dos pães, altar do incenso. E no terceiro espaço, que revela o tamanho da grandeza de Deus, onde está a arca, nós vamos ver a arca da aliança. São 6 elementos, mas na realidade são 7, o que é perfeito. Você precisa ter estatura de varão perfeito. Ser um Shabá, um 7, alguém que realmente tem do tamanho de Deus. Nós vamos dar alguns versos bíblicos, mas também o nosso interesse não é explicar sobre o tabernáculo, é criar uma conexão, um paralelo, uma associação entre o seu tamanho, porque você tem cabeça, troncos e membros. E o tabernáculo dividido em 3 partes: átrio, primeiro véu, segundo véu. Então são estágios, são tamanho de uma casa. Você é o tabernáculo, você é o santuário. 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 6 fala que você é santuário de Deus vivo, o tabernáculo onde Deus entrou. Se Deus entra e Deus está, temos tamanho de Deus. Amados de Deus, o nosso propósito, mais uma vez, quero enfatizar, é revelar o grau de espiritualidade através do nível de comprometimento. Nível de comprometimento tem a ver com os estágios da vida. À medida que a gente vai avançando na jornada da vida, nós vamos crescendo. Diante disso, nós não temos, nesse momento, dentro dessa temática, nenhum interesse, vejam bem, ainda que seja extremamente apelativo, ensinar sobre as figuras, objeto, tabernáculo, mas nesse momento, nós temos como interesse relacionar, conectar as figuras, objetos, utensílios, ornatos do tabernáculo que estão colocados nos espaços átrios, primeiro e segundo véu, que indicam lugares, locais, onde eles são posicionados, em espaços, em dimensões, que vai apontar, através desses símbolos, o tamanho do tabernáculo
e nós somos como tabernáculo de Deus. Não sabeis vós que sois tabernáculo, santuário de Deus vivo, que Deus habita? Então, Deus habitando e habitou no tabernáculo e habita em nós, vai nos levar a enfrentar desafios, não tenha dúvida disso. E nós vamos conhecer as etapas da vida, e à medida que a gente vai vencendo, e é assim também na vida cotidiana, quer na família, na profissão, nos cursos, ou em qualquer outra área da nossa vida, nós temos que crescer. Atravessar espaços é uma travessia, é uma trajetória que vai nos garantir um tamanho. Então, nessa relação comparativa, esses exemplos que nós destacamos, e nós vamos para a próxima figura, é para mostrar para cada um dos estudantes da EBD que existem estágios que apontam dimensões, posições, estacionamentos, se você avança ou vai ficar parado. Então nós, ao apresentarmos o tabernáculo, no segundo véu, do primeiro e segundo véu, lugar santo, nós vamos encontrar, logo na entrada à esquerda está o candelabro, à direita está a mesa dos pães, e bem aqui no centro, próximo do segundo véu, ao serem aberto, nós vamos dar de frente com a arca. Mas aqui tem, amado, a mesa ou o altar do incenso. Visto isso, nós vamos para a próxima figura e torna a dizer, você estudante da EBD, aluno, nós estamos identificando que o tamanho espiritual vai nos levar a compreender, através das figuras do tabernáculo, em que posição ou que cada um desses instrumentos estão no espaço da nossa vida. Nós vamos encontrar o que é o primeiro, é o altar. Aqui que faz o sacrifício, que significa que são os primeiros passos na vida com Jesus. E tabernáculo é do tamanho da figura de Jesus. E Jesus, como cada um de nós, é dividido em 3 partes, cabeça, tronco e membros. A parte elevada de cima, o meio, o corpo, e os membros, as pernas. 3 níveis, águas que dão nos pés, águas que dão nos joelhos, águas que dão na cintura. Então, à medida que eu quero entrar no primeiro véu, nós temos uma bacia que era feita para lavar as mãos, porque foi no altar de bronze que foram feitos sacrifícios. Então o sangue estava na mão do sacerdote ou do levita, então ele tinha que lavar as mãos para poder entrar no primeiro véu. E nesse primeiro véu ele ia dar de frente com o candelabro. São 7 pontas. Ou seja, 6 é o 6º dia, o homem foi feito no 6º dia, e o centro é a haste principal que sustenta o homem, que é Jesus. Tudo perfeito. Nós não vamos explorar cada emprego destes utensílios como revelação para um estudo muito mais profundo do tabernáculo. Nós queremos linkar, ou seja, elaborar, montar uma conexão que vai fazer com que a gente entenda que a nossa vida, depois da bacia, vem o candelabro, que apontam para quê? Para uma vida de luz, de clareza. Aqui é limpar, ter a verdade, as mãos limpas, não entrar com sangue. Depois a gente vê a luz, a nossa vida tem que ser iluminada. Depois a gente vai encontrar, amados de Deus, os pães, a mesa dos pães, é o alimento, é o pão da vida que nós devemos ter. Então, no outro aspecto bem central, nós vamos encontrar o altar de incenso, que é as orações. O que eu quero dizer antes de entrar na questão da arca, que o primeiro espaço da nossa travessia espiritual para a gente crescer espiritualmente, o primeiro estágio na relação que nós vimos anteriormente, comparável com o tabernáculo, que é o tamanho da presença de Deus, que é Jesus, o varão perfeito,
nós vamos ver que nossa vida começa com sacrifício, depois a gente passa pela lavagem, a purificação, que é a palavra, depois a gente vai para uma vida de iluminação, de clareza, depois a gente vai para uma vida de alimento, de sustento, nutrição, o maná, são 12 pães fresquinhos que se trocavam no sábado, depois a gente parte para a vida de oração, o que é cheiro, o que é agradável, que sobe aos céus. Então, para que eu tenha a compreensão do tamanho do varão perfeito, da estatura durante a jornada da minha vida, eu olho para o tabernáculo. Eu faço sacrifício, eu lavo minhas mãos, eu tenho que iluminar e ser uma lâmpada, eu tenho que comer o pão, a palavra todos os dias, eu tenho que fazer as orações. Nesses componentes, que são 5, a gente vai entrar no segundo véu, que é o quê? A arca. Vamos então na próxima figura para entender. Aqui é o altar de bronze, onde é feito sacrifício. Próxima. Aqui é a bacia para lavar as mãos, ou seja, purificar, não entrar com qualquer que seja impureza. O próximo, aqui está a bacia, a figura do sacerdote, aqui está o sacerdote ou levita com o candelabro, ou a menorá, conhecida também assim, mas segue adiante, nós vamos encontrar aqui, né, o altar de incenso, onde são especiarias aromáticas que eram queimadas e subia como cheiro agradável ao Senhor. Então, 5 elementos para os 5 sentidos. 2 no primeiro estágio, altar, vida de altar de sacrifício. Quer crescer? Vá para a bacia, lave as mãos, tenha uma vida de mãos limpas. Número 3, que é o quê? É o candelabro, vida iluminada, vida clara, com luz, brilhe, luz do mundo. E depois nós vamos encontrar os pães a mesa dos pães, que é da proposição, propósito de Deus para com a nossa vida, e é o alimento, a palavra que eu devo me alimentar. Se você não se alimentar, você não cresce. Então, nesse estágio do primeiro véu, você tem que se alimentar, e depois vem, que é a vida, aqui, a mesa, ou altar de incenso, que sobe cheiro suave. Você tem que ter uma vida agradável, cheiro suave a Deus. E também na próxima figura, nós vamos encontrar a arca. Para chegar na arca, nesse segundo véu, lá no profundo, águas que estão bem profundas, nível acima do que eu posso suportar humanamente, eu tenho que crescer espiritualmente. Essas figuras serão abordadas no próximo domingo, na escola dominical. Mas eu quero dizer para você, vamos agora para um momentinho de descanso, de reflexão, e nós vamos entrar na última parte, onde nós vamos dedicar alguns versos bíblicos e explicar exatamente qual é a nossa estatura de grau de espiritualidade. Muitas informações para você registrar, memorizar, guardar. Pode ser que na sua reflexão anterior que eu solicitei, como eu vou guardar tudo isso? Torna a dizer, o nosso interesse é que através das figuras, dos locais onde Jesus passou, das figuras e os ornatos do tabernáculo, das águas de Ezequiel 47, do destaque de Paulo de Filipenses, aliás, corrijo, Efésios 4:13, da estatura de varão perfeito, é levar você ter mais recursos, ter mais informações, a fim de compreender que se o seu corpo é dividido em 3 partes, o tabernáculo também é. As águas purificadoras de Ezequiel 47 são divididas em 4 partes, mas uma é para o cidadão celestial, águas que não se pode nadar. Ainda você pode nadar nessa vida, garantir a sua travessia, águas nos arteiros, águas nos joelhos, águas na cintura. Também, os locais onde Jesus passou, Belém, Nazaré, Galileia, Getsemane, Gólgota e José de Arimateia, Jardim de Arimateia, até chegar à cidade celestial. São exemplos, são figuras, são locais, são espaçamentos como no tabernáculo. Tudo isso conectado para o N1, N2, N3. E compreender que dos pés à cabeça existe uma estatura
é uma comparação, são exemplos para você compreender que através do tamanho, da altura, da dimensão e espaço do tabernáculo e os locais por onde Jesus passou, se refere a deslocamento de um corpo em um espaço, uma trajetória. E foi isso que eles fizeram, o povo de Deus fez no Mar Vermelho. Atravessaram com crianças, atravessaram com jovens, atravessaram com ancião. Mas para chegar em beber a água amarga e sentir o doce, foi jogado água na água amarga. Então Jesus quer que você tenha estatura de varão perfeito para enfrentar a realidade da vida. Quando nós estamos utilizando, então ficou a figura do segundo véu, que é a arca da aliança, o concerto. Quando a gente consegue passar do altar pelo candelabro, o altar também do incenso, até chegar à arca, é que nós crescemos. Nós fomos nos aprofundando, nós fomos para dentro do tabernáculo, onde o Eterno está aqui, com a sua glória, através da arca, que simboliza a verdadeira presença de Deus, a manifestação dele. Então nós vamos ver que aqui tem 2 querubins, mas isso daqui é uma mesa, a mesa propiciatória, ou seja, aquilo que é propício, que é favorecido. Então a segunda figura, nós vamos encontrar ela aberta, a tampa, porque ali dentro tinham 3 coisas: o cajado, os 10 mandamentos, as pedras e a vara. Ou seja, a vara, o cajado, tinha os 10 mandamentos, as tábuas e tinham os pães, o maná. Então, a grande revelação na sua vida é: passe pelos esses estágios para você vivenciar uma vida do tamanho de Deus. No próximo domingo, a gente vai entrar com outras explicações para que você entenda pausadamente, paulatinamente, passo por passo, para não se perder e ter muitas informações e não conseguir captar, ter a melhor compreensão do que é ter o tamanho. Então nós vamos destacar algo aqui no próximo slide, para ficar como síntese da explicação. Você vai ver. Veja então o notável progresso e a perfeição do ensino simbólico nesta série de 7 objetos de sucessão. Por que 7 como? Só vi 5. Preste atenção. Altar do holocausto, expiação, sacrifício, bacia de bronze, onde tinha água, regeneração, a mesa dos pães, que é o sustento. Espiritual, o candelabro, então sustento espiritual, o candelabro, que é a iluminação, uma vida clara, de luz, altar de incenso, que é súplicas, oração e adoração, clamor, intercessão, e a arca da aliança, que é o acesso total mediante a aliança com Deus. E aí, 6, mas não viu o 7º? Não, aquela tampa da arca da aliança é a presença de Deus, é o Shekinah, é onde a gente vai encontrar aquilo que é propício, favorecido. Então, se eu crescer espiritualmente, tiver o tamanho do varão perfeito que é Jesus, o tamanho dele, eu vou ter na minha vida o que é propício, o que é vantagem. Cresça espiritualmente. E agora eu quero, nesses minutos finais, destacar algumas passagens bíblicas para fazer você ficar bem nutrido, vitaminado e relacionar tudo que nós falamos até aqui, de domingo passado e de hoje, sobre a estatura de varão perfeito. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Por que isso, amado? 1 Coríntios 10, 1, 2. Porque indica que quando eles atravessaram, eles foram batizados. Paulo explica isso na figura de Moisés. Mas você precisa entrar nas águas. Aponta, indica que se sua vida não for para as águas, não há o que limpar. Tem que ser limpo, tem que ser purificado, tem que tomar um banho espiritual. Próximo versículo: porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então o batismo é um revestimento. Atravessar o Mar Vermelho não molhou os pés, mas Ezequiel disse que molharam os pés. Um aponta para o movimento das águas, do Espírito, o fluir de Deus, e outro ponto pela nossa natureza na travessia. Você tem que garantir sua travessia. Próximo versículo:
nós vamos encontrar assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Ou seja, não dá para ficar como um homem natural. Não dá para ficar com a vidinha sem crescer. Você tem que crescer. E crescer espiritualmente vai dizer para nós o que nós temos que fazer. Abandonar tudo que é da natureza pecaminosa e se tornar um novo homem. Próximo versículo, esse é o novo homem. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é ganho. Se sua vida é lucratividade, cresça espiritualmente, tenha tamanho de varão perfeito. Então, veja nesse versículo que se você viver a sua vida do tamanho de Cristo, meu irmão, morrer é ganho, sabe por quê? Cidade celestial, você vai morar lá. Próximo versículo. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, não vivo na carne, mas vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha, meu amado, aqui está um baita de uma tapa de luva de película em nós. Já estou crucificado. Se você quiser viver como homem carnal, viver a vida com esse tamanho que eu tenho, apenas físico, profissional, vocacional, até ministerial, você tem que ter um tamanho espiritual, o tamanho de Cristo. O tamanho de Cristo é realmente crucificar, matar a carne, passar pelo altar, lavar as mãos na bacia, ver o candelabro à luz, ver o favor do Senhor com pães na mesa, ver o altar do incenso e começar a ter uma vida de oração para encontrar o Shekinah, a arca da aliança. Próximo versículo. E vos vestiste de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quando você tem o tamanho de Cristo, você tem uma imagem de Deus. A sua imagem não é só física. Quando as pessoas falam, ali vai um homem de Deus, não está vendo o seu tamanho físico, nem a sua roupa, está vendo a sua postura, o seu caráter, o seu tamanho em Deus. Próximo versículo. Nós vamos ver aqui, amado de Deus, a próximo destaque, versículo depois de Colossenses 3,10, está assim: e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3,10. Deus nos criou com a imagem espiritual, só que vivemos com a imagem natural terrena. Então, viva a imagem de Deus, a imagem do tabernáculo, a imagem dos 3 níveis, mas para alcançar o homem de cidadão celestial, natural, sobrenatural, espiritual e cidadão celestial. Próximo versículo, estamos concluindo, chegando já ao finalmente. Digo, porém, andar em espírito, não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, este opõe-se um ao outro, para que não façais o que querer. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Então tem uma série delas. E no domingo que vem, nós vamos estar avaliando isso. Eu quero parar aqui com esses destaques bíblicos, nós vamos vir com outros versículos. O que eu quero chamar a atenção vai vir para semana que vem. A estatura de varão perfeito tem tudo a ver com o tamanho de Jesus, só tem. Mas esse tamanho de Jesus passa em você não andar na carne. Há uma guerra, há um conflito, há uma crise dentro de você. Paulo explicou isso em Romanos capítulo 7. E eu quero dizer para você, ande no Espírito. Você vai ter um tamanho de um gigante divino, um gigante espiritual, uma estatura de Jesus. Não vivo por vista, mas por fé. Até domingo que vem, se Deus quiser. Um beijo no seu coração. Deus muito te abençoe. Aluno, estudante da EBD.